pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de metodologia científica. E hoje nós vamos prosseguir com os nossos conteúdos, agora estudando sobre instrumentos de coleta de dados. Então, para quem deu uma percebida aí, a gente veio traçando como se fosse tipo uma trajetória, um caminho. Então, a gente já estudou um pouquinho sobre o que é conhecimento científico, o que é método científico, a gente já planejou sobre o que pesquisar, mas como que a gente pode resolver, né, poder realizar a nossa pesquisa. Então, para isso, a gente precisa de ter o apoio de alguns instrumentos de coleta de dados e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, coletando dados. Primeiramente, a coleta de dados ela possibilita o uso de dados que não estão em outras fontes. Então, nesse caso, a gente vai buscar informações que não poderiam ser encontradas nem em sites, nem em bibliotecas, nem em nenhum tipo de informação, como a gente já sabe, nem em um banco de dados disponível na internet. Daí, nós vamos procurar esses dados, na verdade, tentar catalogar de forma a prover informação útil que vai ser necessária para a nossa pesquisa. Por isso, alguns desses dados eles podem ser quantificados e submetidos, inclusive, a um tratamento. Muitas das vezes, quando a gente fala principalmente na parte de pesquisas quantitativas, como, por exemplo, testes estatísticos, para aferir a significância, a confiabilidade, o quanto aquilo é de fato significativo, né? Então, existem diversos tipos de técnicas e procedimentos para a coleta de dados, como eu já comentei em algumas aulas. A gente já falou um pouquinho, né, sobre que nós necessitamos de realizar pesquisas. Existem diversas formas de obter essas informações, e uma delas é coletando dados direto com o nosso público-alvo, por exemplo. Então, para cada tipo e finalidade de pesquisa, existem diferentes instrumentos. Então, essa palavra legal, né? Instrumentos que podem ser aplicados para se obter o resultado esperado. Então, eu já comentei anteriormente, né, que numa pesquisa quantitativa, a gente pode, por exemplo, usar entrevistas, questionários, visando quantificar em dados numéricos aquelas informações que nós obtemos, mesmo que seja, inclusive, com pessoas que estão respondendo, né, o nosso, por exemplo, um questionário. Já num tipo de pesquisa que é qualitativa, como nós já estudamos, que é algo mais subjetivo, então ela se aprofunda nesses aspectos, e aí existem outros tipos de instrumentos, por exemplo, grupos focais, observação, entrevistas com profundidade. Então, essa coleta, muitas vezes essa entrevista ela é gravada, ela parte dessa comunicação oral, então vai de todo esse aspecto, perfeito? Daí, né, além disso, para isso, né, nós vamos chegar no instrumento que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, que são os questionários. Então, o que é um questionário? Então, vamos aprender. Então, a gente vai empregar uma dessas técnicas. Então, nesse caso aqui, estamos falando do questionário. E, mais uma vez, medidas quantitativas, elas têm algum tipo de instrumento que a gente quer obter dados numéricos. Então, a gente pode caracterizar, por exemplo, características das pessoas, ou utilizar algum tipo de objeto que a gente está fazendo uma medição representativa sobre isso. E quando a gente aplica, né, esse instrumento desta forma, a gente tem como resultado o quê? Valores numéricos que podem ser resumidos e registrados na forma de relatórios e publicações. E que são geralmente percentuais, valores, né, média, moda, mediana. Geralmente são esses tipos de instrumentos assim. Então, por isso que tem esse aspecto de serem valores numéricos, muitas das vezes. Então, uma das formas de se obter, levantar dados sobre um tema, ainda mais considerando informações de um determinado público-alvo, são os questionários. E, nesse caso, a gente vai trabalhar, sim, com medidas, em suma, quantitativas, tá? Então, os questionários são um dos procedimentos mais utilizados para obter informações. Quem nunca aí, né, nunca respondeu um questionário? Eu acho meio difícil achar essa resposta, viu? Então, é uma técnica dentro desses vários instrumentos existentes que apresenta, né, mesmas questões para todas as pessoas. Então, o que acontece? Eu mando um questionário, então eu posso mandar para fulano, para ciclano, para beltrano. Todos eles vão responder o mesmo formulário. E depois eu posso fazer comparações em relação às respostas, tá? E as minhas perguntas, elas são elaboradas justamente para visar responder, né, e atender a finalidades específicas que eu estou considerando na minha pesquisa. Por isso que ele também deve ser aplicado de uma forma criteriosa. É importante que a gente possa prover, né, elevada confiabilidade
Afinal, a gente quer fazer que isso seja feito da melhor forma possível. Então, tem aí até um balãozinho, né? Questionário é uma técnica de investigação composta por um número de questões que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento à pessoa pesquisadora. Então, é aquilo que a gente vai utilizar das respostas das pessoas para responder aqueles questionamentos que nós já temos e, possivelmente, às vezes, confirmar hipóteses que foram levantadas e muito mais. Então, características dos questionários. Então, a gente quer questionar. Então, eles podem incluir questões do tipo aberta, fechada, múltipla escolha, de resposta numérica, ou questões tipo sim, não, talvez, enfim. E aí eu preciso até fazer aqui algumas distinções para vocês. Questões abertas é aquelas que as pessoas começam a responder livremente. Então, há um campo de texto onde as pessoas respondem, perfeito? Já uma questão que é do tipo fechada, como está descrita aí embaixo, elas já vem com uma possível resposta para que as pessoas, né, preencham e elas escolham naquela lista, perfeito? Então, a gente tem que... existem questões abertas, fechadas, e as questões fechadas são mais fáceis de quantificar, porque todo mundo tem as mesmas alternativas de resposta e é mais fácil de visualizar, né? Quais foram... A maioria respondeu isso, a maioria respondeu aquilo, então facilita um pouquinho. Contudo, nós temos que tomar cuidados também, como pesquisadores, vocês, né, eu, todos nós, para que a gente não imprima vieses, tá, nesses tipos das respostas, para que a gente não faça com que as pessoas, a gente possa fazer influências para que elas respondam algo, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, pensar em respostas para que não possa influenciar os nossos pesquisados. E, como eu já falei, de resposta numérica, então, valores numéricos, sim, não, tem diversas categorias que a gente pode categorizar dentro dos questionários, perfeito? Então, e como eu posso criar? Então, depois que a gente delimitou, de fato, o tema, o objetivo de pesquisa, então a gente já pensou em hipóteses, a gente já tem um problema que a gente quer responder, é preciso, então, estabelecer um roteiro para coletar os dados. Então, a gente vai pensar quais são as perguntas, como a gente vai aplicar, quem que vai poder responder o meu questionário, então, quem é meu público-alvo. Afinal, se eu tenho um tema, eu tenho um problema, tenho um objetivo, eu já pensei mais ou menos quem que, né, vai poder me ajudar a responder os meus questionamentos. Até mesmo o tempo de coleta, que não pode ser algo que demore muito, porque, né, a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas fogem, né, de questionários que são muito longos, por exemplo. Formas que a gente pode divulgar. Então, se você está num momento, assim, não presencial ou que você não pode ficar muito vendo as pessoas, divulgar links online, utilizar redes sociais. Então, são formas que a gente pode pensar nesse processo de criação de um questionário. Então, em tempos de distanciamento social, algumas estratégias, né, elas vêm sendo utilizadas, como eu já comentei, de aplicação de questionários online, virtualmente. E uma ferramenta muito interessante e fácil de ser adotada para, né, incorporar tudo isso é o Google Formulários. Alguém de vocês já conhece? Então, é esse símbolozinho aí do lado, que é o Google Forms. Então, basicamente, como que eu posso criar um questionário? Vocês vão acessar esse site que está aparecendo aí no slide, docs.google.com/forms, e o Forms é um dos aplicativos, né, dos softwares disponíveis online, inclusive, para que a gente possa criar formulários que estão dentro daquela suíte, né, de escritório do próprio Google. Então, dentro do Google Drive, né, vocês têm várias ferramentas, como Google Apresentações, Google Documentos, Google Planilhas e tem também o querido Google Formulários. Então, ao responder esse tipo de formulário, que eu acredito que vocês já tenham respondido, é possível também quantificar essas respostas, tá? Então, você cria as perguntas, as pessoas respondem, e para se criar, basicamente, a única coisa que a gente precisa é de ter uma conta do Google. Então, você só precisa de ter um e-mail, né, @gmail, ou mesmo sua conta de e-mail institucional de estudante. Então, é só criar lá dentro, depois você consegue compartilhar e enviar o link para outras pessoas. E você, como criador do questionário, consegue também ver as respostas de todo mundo que está respondendo. E uma parte legal é que ele também gera gráficos em relação às respostas que estão sendo respondidas. Então, isso ajuda bastante. Então, o Google Formulários é muito fácil de utilizar. Aproveitando que eu estou falando do Forms, vou abrir para vocês aqui rapidinho para vocês verem mais ou menos como funciona a ferramenta. Pois bem, pessoal, essa aqui é a página que eu falei para vocês, né? Então, que nós podemos acessar o Google Formulários. Vale mais uma vez lembrar que eles sempre estão vinculados ao nosso Google Drive, aos nossos arquivos que ficam na nuvem. E, inclusive, eu consigo compartilhar com outras pessoas, tá? Então, para criar, a gente pode utilizar, por exemplo, algum modelo, mas a gente também pode criar aqui com base em um formulário em branco.
e basicamente vai abrir uma página para que eu possa começar a criar e editar minhas perguntas no formulário. Então, aqui nós temos algumas abinhas, como, por exemplo, perguntas, respostas, e assim que a gente enviar e as pessoas começarem a responder, na tela de edição, nós vamos ver aqui na parte de respostas. Há também a aba de configurações, que foi recentemente atualizada, para que pode configurar algum tipo de padrão de resposta, tá? Principalmente é importante se atentar que, criando pelo Instituto Federal Goiano, a gente pode aplicar, por exemplo, quem que vai responder o formulário. Então, pode coletar endereços de e-mail, ou, por exemplo, aqui em cima na parte das respostas, quem que poderá responder. Então, eu não quero, por exemplo, que restrinja aos usuários do IF, então é importante desmarcar isso aqui. No caso, eu estou dando um exemplo aqui para quem está criando formulários com contas institucionais. Então, muitas das vezes eles bloqueiam somente para quem é da instituição responder. Então, tem que abrir para todo o público responder. Além disso, a gente sabe que para enviar é super fácil, tem aqui enviar, né? Tem esse botãozinho, e a gente escolhe aqui, né, para copiar o link. Então, eu vou até deixar ele curtinho, e quando a gente copia esse link, fica super fácil e qualquer pessoa pode responder. Então, o Google Forms é muito fácil de utilizar, tenho certeza que vocês vão adorar. Existem vários tipos de perguntas, como eu falei para vocês, e várias formas de poder utilizar, e com certeza é uma boa forma de se utilizar para aplicação de pesquisas que utilizam como instrumento de coleta de dados questionários e ainda mais para a gente enviar o link de forma online, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aqui é apenas uma prévia, e confiram também mais outros vídeos que falam sobre o Google Formulários aqui no nosso canal e nas nossas aulas. Um grande abraço, beijocas e tchauzinho!